Para esse segundo dia, o que que a gente vai estar dando uma olhada? A gente vai estar dando uma olhada no School Registration Process, né? Como é que está a regulação e a organização de como se registrar nas escolas, então. Então, agora a gente está falando dos anos de escolarização. Então, a partir do kindergarten até o, o grade 12, né? Que é o último ano aqui do high school. E essas graduações, elas deram uma mudada recentemente. Então, agora a gente está falando de como está o sistema atual, que é para quem está chegando aqui agora. De novo, a mesma coisa. Eu vou citar sempre que tiver alguma coisa que valer a pena dar uma olhada para quem mora em outras regiões também, né? Porque o mapa que a gente vai olhar de novo é de BC inteiro, tem como tu acessar as informações do restante da ilha também. Mas a gente vai olhar principalmente, e os exemplos que a gente vai dar são aqui de Vitória e região metropolitana, tá? Então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui que tá na minha frente. Pronto. Então, as escolas no Canadá e na British Columbia, né, elas são majoritariamente públicas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que não se paga pelo sistema de escolarização aqui, né, do kindergarten até o grade 12. No nosso primeiro dia, a gente conversou um pouco sobre os daycare, e daycare é pago. Existem planos de subsídio que ajudam a dar descontos né, nessas parcelas, nessas mensalidades, enfim, do daycare, mas sempre vai ser pago, né? Enquanto que as escolas, na grande maioria delas, elas são públicas, 100% gratuitas. Inclusive, na maioria das atividades complementares que existem dentro das escolas também, que é muito legal, porque é bem diferente do que acontecia no Brasil, onde tudo que o teu filho participa, por exemplo, música, ou artes, ou marcenaria, ou etc., são pagamentos extras, né, que tu precisa fazer para a escola. Aqui no geral, as coisas estão inclusas e aí o teu filho vai fazendo escolhas, né, ao longo do processo de escolarização e aí vai sendo direcionado para essas atividades complementares. Aqui, o sistema na Greater Victoria, a gente tem três distritos, então, os três school districts. Só para não deixar de fora, assim, né? Não quer dizer que não existem escolas particulares, mas é uma minoria. São escolas muito específicas, e, no geral, são escolas, por exemplo, as pessoas de bairros muito ricos ou de casas muito ricas vão estudar, né? Aquela coisa do filme americano também acontece no Canadá. Então, dentro, as escolas elas são geralmente regionalizadas, então quem mora naquele bairro vai provavelmente estudar naquela mesma escola. Isso inclui todas as pessoas que têm muito dinheiro, que têm pouco dinheiro, né? Então, eu digo que aquela cena do filhinho adolescente chegando na escolinha do amiguinho rico e descobrindo que ele mora numa mansão. Então, isso é muito legal também, né? Tá todo mundo sempre junto dentro da escola pública. As escolas privadas, no geral, são pouquíssimas e são para pessoas que realmente, sei lá, filho de político, isso pode aqui sofrer sequestro, enfim, né? Mas a grande maioria da população, indiscriminadamente, da sua classe social, do seu bairro, da sua organização, estuda nas escolas públicas. Na Grande Vitória, existem três school districts, né, que são, digamos, distritais, né, divisões distritais, vamos dizer assim, para se organizar as escolas. O School District 61, que é onde a gente vai localizar a maior parte dos nossos exemplos de hoje, é, digamos, esse School District que vai ficar aqui bem no centro, né, nessa área mais central de Vitória. Aí a gente vai ter dois outros, que é o de Suc, né, que é uma cidade um pouco mais para lateral aqui, né, já é uma cidade mais região metropolitana, que vai que encompass, né, que abrange, enfim, Souk, Port Renfrew, Manchausen, Colwood e Langford, e o 63, que é Saanich, que é ali North Saanich e Sydney, tá? Então, esqueci de fazer a lista aqui, mas o School District 61, então ele vai pegar a maior parte dos bairros. Ele vai pegar Esquimalt, Oak Bay, Victoria, View Royal e uma parte ali também de Saanich e Highlands. Bastante gente daqui tá indo, brasileiro, tá se mudando para Langford, né? Então aí, ó, School District 62 vai ser o School District que abrange Langford. Na Colômbia Britânica, as grades, né, as séries, digamos assim, como a gente fala no Brasil,
elas acompanham um sistema de idades. Então, tanto faz quantos anos tinha o teu filho ou em que série ele estava no teu país de origem. Isso para todos os países, não somente para o Brasil. O teu filho sempre vai ser colocado na grade adequada com o ano de nascimento dele. Se ele nasceu em janeiro, se ele nasceu, aqueles arranjos, né, que a gente está acostumado a fazer no Brasil para os nossos filhos, aqui não existe isso. Então, se teu filho nasceu de janeiro a dezembro do ano de 2011, ele é grade 8. Se teu filho nasceu de dezembro a janeiro, né, de 2015, ele é grade 4. E isso não pode ser alterado. Então, não tem nenhum exame de acessar. Então, vamos dizer assim, ah, não, mas meu filho estaria como se fosse na grade 5. Não, se ele nasceu em 2015, ele vai ter que entrar na grade 4. Eles são super restritos em relação a isso. Tá? Então, só para voltar aqui rapidinho. Por exemplo, os nascidos em 2007, então estariam na grade 12, que é a última, né? Enquanto que os nascidos em 2018, 2019, ali estariam então no kindergarten, né? Isso no meu academic year aqui de 2024, 2025. Foi quando eu montei o PowerPoint. Como é que funciona, né? Então, aqui o sistema educacional, no Brasil a gente tem ensino fundamental e médio, aqui a gente tem elementary, middle e secondary schools. No elementary a gente está falando de kindergarten, então 5 anos de idade, até a grade 5, que é mais ou menos com 10 anos de idade. Middle school, grade 6 to 8. Então, dos anos, né, 11 anos de idade aos 13 anos de idade. E 8 to 12, né, que vai ser ali entre os 13 anos e os 17 anos. No segundo grau, a escolarização ela muda um pouco. Existem outras disciplinas, enfim, né? Eu ia falar cadeira, porque no sul, né? Eu sou de Porto Alegre, a gente fala cadeira. Diferentes da escolarização tradicional que a gente vai ver no Brasil, né? Então aqui vai entrar, por exemplo, às vezes carpintaria, vai entrar música, vai entrar dança, vai entrar algum esporte um pouco mais enfatizado, vai entrar algumas decisões dependendo do que a criança quer seguir, né? Se ela quer biológica, se ela quer exata, se ela quer humanas. Então, vão entrar algumas disciplinas que vão ser um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. O elementary é basicamente parecido, e o middle school, eu acho que é onde eles mais têm a entrada desses clubes e dessas outras atividades diferenciadas que a escola oferece. Ok. Então, como que você vai fazer para registrar o seu filho, né? Ok, cheguei, entendi ali, meu filho tem tantos anos, ele vai entrar na grade 5, ele vai entrar na grade 4. Como que eu faço para registrar? Mesma coisa que as escolas públicas do Brasil nesse sentido, tá? As inscrições, elas são regionais. Então, mas eu tenho uma amiga que mora lá no outro bairro, sei lá, mora em Vitória, e minha amiga mora em Lenford, eu queria que nossos filhos estudassem juntos, porque eles vieram... Não dá. Não funciona assim, tá? Os school districts, eles são regionais. No geral, tu vai ser colocado na mesma região. O que pode acontecer, por exemplo, se uma criança está num processo de escolarização em uma escola e você muda de bairro, ahn, a não ser que você se mude assim para outro school district, no geral, a criança pode permanecer na mesma escola, então não tem necessidade de mudá-la de escola, né? No geral, as crianças preferem permanecer por causa dos amiguinhos e das relações sociais. Mas se você mudar de school district, né, se o seu registro sair, digamos, de Vitória para Langford, possivelmente você vai precisar mudar a sua criança de escola, tá? Então, como é que vai funcionar? School District 61, School District, cada um deles, o que também é diferente do Brasil, ele vai estar em um site diferente. Então, o caminho que você vai fazer, ele vai ser diferente para cada School District. Se você mora na região da Grande Vitória, aquelas áreas urbanas que eu comentei, Esquimalt, Royal, etc., esse aqui vai ser o site do seu registro. Se você mora no Souk School District, então Langford, Souk e Menchosin, aqui vai ser o seu caminho para o School District, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente chama de Grande Vitória, mas são, para eles aqui, para a gente parece bairro, mas para eles são municipalities, então são cidadelas, basicamente. E aí, cada cidadela, vamos dizer assim, vai ter o seu próprio registro, né? Então, sua própria coordenação de educação, a sua própria secretaria, e que vai regular e organizar tudo isso. De novo, a mesma coisa que eu falei no daycare. Aqui as coisas são muito
antigas nesse sentido. Então, você pode se registrar online, mas funciona super bem em ligar e bater na porta também, tá? Então, se para você faz mais sentido de repente bater na porta, essa pode ser uma opção. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no site, então, já para a gente olhar. Tá. Mesma coisa, você pode então entrar nos school districts pelo mapa, né? Que nem eu mostrei aqui. Aí você vai entrar no mapa, aqui tá o site. Mesma coisa, você pode acessar pelo link ou pelo site. E aí vamos tentar então aqui 61, por exemplo. Aqui você já vai achar Greater Victoria, tá? Então você já vai achar aqui o telefone, o fax, o site, o endereço. Aí o contacts, aqui embaixo vai ter facilities, né? Todos os diretores, International Education, ó, pra gente que vem de fora. Essa é a pessoa aqui que você pode mandar um e-mail, enfim, né? Se você tiver algum questionamento, aí você pode ir se localizando por ali. Deixa eu ver se eu linkei aqui. Acho que eu linkei na próxima tela, tá? Então, ali você vai conseguir encontrar os regionais para cada escola. Mesma coisa aqui, ó, exemplo, né? School District 61, Basic Information. A mesma coisa que eu mostrei ali na aba do site. Deixa eu entrar. Ali vai ter o site, aí você vai clicar para acessar. Cadê aqui que eu tava abrindo? Aqui, ó. 61, vamos usar de exemplo. Entramos aqui no site, então, Greater Victoria District 61. Aqui vão ter todas as datas, ó, os feriados e etc. Registration. Aí aqui você vai encontrar Registration Information, Registration Guide, Documentation, Transfer Process. Então, né, informação de registro, guia para como registrar, a documentação necessária, processo de transferência, Kindergarten Registration, então, registro para kindergarten é separado. E aqui tem, enfim, não cheguei a comentar, mas você pode querer uma French Immersion. Então, existem escolas que vão ser em francês. Se você preferir, que seu filho tenha uma escolarização totalmente em francês, você pode escolher uma escola de French Immersion. E aí a criança vai poder ter contato, então, com as duas línguas. É uma possibilidade? É. Se você tem uma base do inglês boa no seu filho, talvez seja uma boa ideia, sabe? Porque isso com certeza é um diferencial dentro do mercado de trabalho no Canadá, tá? Bem significativo. Principalmente no contexto atual. Então, para o filho, pensando assim a longo prazo. Mas, se ele não tem um inglês super forte, se essa talvez seja uma adaptação muito grande para vocês, a coisa da segunda língua, se você não tiver tempo para investir no inglês dele, que vai ser a principal língua que ele vai precisar para viver na Colômbia Britânica, eu diria, bota numa escola normal. Existem muitos cursos de francês que você pode aparelhar seu filho no futuro também, nesse sentido, tá? E aqui você vai encontrar todas as outras informações, né? School Map, Elementary, Middle, Secondary, escola alternativa. Então, você vai aqui, ó, School Locator Tool, se você quiser. Então, aqui você consegue encontrar como localizar a escola, né? Então, você vai poder buscar aqui pelo mapa direitinho todas as informações. Deixa eu voltar para a gente seguir por aqui para manter organizadinho. Vamos lá. Então, como é que funciona para registrar, né, online? Informações importantes, tá? Esse é o site do School District. Então, ali vocês vão encontrar todas as informações gerais de registro, o guia, né? Mais para frente a gente vai voltar para ele, então você vai conseguir encontrar informações do guia de registro ali. Se você está em um destes vistos aqui, o seu caminho para fazer o registro ele vai ser um pouco diferente. Se você está chegando, provavelmente você está num desse outro caminho diferente, tá? Por que que eu mostrei o site do School Districts? Porque você vai ter que referir para ele todas as vezes, com muita frequência. O Registration Guide vai estar ali também. Então, aquele é o site base para você aprender a navegar e encontrar bastante informações ali desse processo de registro. Vamos fazer aqui um exemplo, ó, School District 61. Então, se você é um residente permanente, um refugiado, né, ou o visto ucraniano, você vai entrar em contato com esse Welcome Center. De novo, ó, percebe que o negócio é old school aqui, né, velha escola. Eles têm um telefone e um e-mail para você entrar em contato.
Aqui, no geral, tá a maior caso, a maior parte dos casos, enfim, dos brasileiros, né? Aquele modelo clássico do college, agora então dos mestrados e tal. Você vai chegar aqui e aí você vai ter um study ou work permit, né? E aí você vai entrar o quê? International Education Website. Aqui você vai ter uma aba dentro do site do School District específica para educação internacional. E aí você vai a mesma coisa, ó, School Map. Então vai chegar aqui no mapinha, encontrar todas as escolas, então as informações. É legal porque nessa aba eles meio que organizaram de uma forma que você consegue pegar todas as informações meio que para quem está realmente chegando, ó. Então, sei lá, vamos fazer aqui um exemplo. Ah, eu aluguei uma casa e um apartamento, né, no caso, aqui para cima. Eu, sei lá, vou estudar na UVic, que tá UVic, daí eu consegui alugar uma casa aqui próxima, né, alugar um apartamento aqui próximo. Ah, ó, Cedar Hill Middle School. Então, você vai olhar ali qual é o ano, né, do seu filho, barefoot, e ver onde que ele tá, ó, elementary, middle. Então, você vai procurar de acordo com a sua região, então o seu endereço e a escolarização. É muito comum que as escolas, ó, veja só, elementary, elas são divididas por fases. Então, é muito comum que community school, que você encontre uma middle school, uma high school. Vai ter a Oak Bay High School, a Oak Bay Middle School, a Oak Bay Elementary. Às vezes tem duas fases dentro da mesma escola, mas no geral as escolas elas são divididas dentro desses três grupos, né? Or International Leadership Team. Então aqui você vai encontrar as informações, né? Ó, Education Administrator. Você vai encontrar, né, schools aqui, a informação das escolas, tá? Todas as informações. Então, Future Students. Application Information. Aqui, ó, você vai encontrar todos os passos. Então, apply online, apply letter of acknowledgement, letter of acceptance. Então, o visto, né? Lembrando que você vai precisar aplicar para os seus filhos, com todas as informações para eles, apply, tá? Então, tudo vai estar aqui informado direitinho. De novo, todos os sites eles estão linkados diretamente no PowerPoint. Então, você pode abrir o PDF desse PowerPoint e entrar diretamente por ali. Ou, se você digitar School District 62 Souk Area, no Google, você vai conseguir chegar nesse mesmo site, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, School District, esse aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer aqui pelo, ó. Deixa eu fazer direto aqui. Estamos aqui no Google, tá? Então, School District 62 Souk. School District 62. Ó, aqui, ó, você já encontra. Vamos abrir numa tab nova, o main website. Mesma coisa, ó, School District 62. Claro, de novo, perceba que o site mudou completamente. Ó, a gente estava aqui no site da Greater Victoria. É isso que eu quero dizer, eles são municipalities diferentes. Então, as informações elas vão estar organizadas de formas diferentes. Então, schools, registration. Aí aqui você vai ver, ó, se você é um estudante registrado e não é um Canadian citizen, please visit newcomers page for more information. Eu linkei a newcomers page aqui, tá? No PowerPoint também. Newcomers Families and English Language Learners. Então, aqui você vai encontrar, ó, Welcome Package for Newcomers Family. Então, o Souk School District, eu linkei esse manual aqui, inclusive, tá? Ele vai ter todo o manual dizendo, ó, Types of School, the School Year, How to Register Your Child for School. Então, se você tá ali de Langford para cima, aqui tem todas as informações de como é que você vai fazer, ó. Aqui tem aquela tabela que eu mostrei para vocês.
Essa aqui tá desatualizada, ó, 2023, 2024, que eles deixaram aqui. Ó, os panfletos, então, com todas as informações direitinho, tá? Vamos de volta para o nosso PowerPoint. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, o School District 63, que é North Saanich e Sydney, eles nem têm um site especificamente para você se registrar como internacional. A forma de você fazer esse registro, ela vai ser através do e-mail. Então, você pode mandar um e-mail para cá, admissions, e aí eles vão te responder. Não precisa ficar super preocupado, tá? Porque não é uma área muito grande. Se você não chegou aqui na ilha ainda, você vai ver, é uma área que não tem muita população, não é uma área que vai ter 95 mil escolas. Então, eles vão te responder. Não precisa ficar com aquele medo do Brasil de que você não vai receber resposta. Desculpa, tomei um golinho de água aqui. Tá? E aqui, ó, para mais informações sobre como se faz o processo de registro, aqui eu incluí os guias. Mas assim, você acha aqui pelo site também, tá? Você entra ali em Registration e vai estar aqui, ó, Registration Guide. Deixa eu voltar aqui para o mesmo lugar pelo site, pela navegação do site. Então, ó, Registration Guide 2025-2026. Mesma coisa, ó, Greater Victoria vai ter aqui o guia. Gente, tá com dúvida de o que está escrito, não consegue entender inglês? Por favor, né? Hoje em dia a gente tem chat GPT, a gente tem Google Translate, então Google Translate. Não fica sem entender informação que é essencial e fundamental para você, tá? Bem-vindo ao Distrito Escolar da Grande Vitória, cada aluno em nossa comunidade. Então, assim, não fica sem entender informações que são importantes para você. Documento, processo de escolarização, as coisas do seu mestrado, do seu college, as informações do seu filho. Joga no Google, joga no tradutor. Hoje em dia, com o ChatGPT, você pode baixar esse documento, jogar no ChatGPT de graça e pedir traduz para mim. Ele vai te entregar tudo traduzido direitinho. Então, aqui ele vai te dizer, ó, o que que você precisa entregar de documentos, tá? Como é que funciona. Então, por exemplo, assim, ó, what programs we offer. Então, que ele vai te descrever, ó, jardim de infância. Os jardins de infância são oferecidos nas escolas elementares. Eles estabelecem uma fundação forte para um aprendizado de longo prazo. As professoras vão oferecer, ai meu Deus, traduzir na hora é difícil, um dinâmico baseado em jogos, oportunidades para ajudar o seu filho a crescer e se desenvolver. Então, ele vai te dizer também como é que funciona no French Immersion, tá? Então, você vai conseguir encontrar todas as informações, o calendário, né, de quando que você pode se inscrever. Então, contactas. De novo, liga, gente. Liga ou manda e-mail se você tem segurança com falar no telefone. No geral, os school districts, eles são super responsivos, tá? E aí eu coloquei o de todo mundo aqui. Eu coloquei o mesmo que a gente já olhou ali, o de SUC, tá? Que também vai ter todas as informações, ó. Language Education, também vai ter todas. Cada school district ele vai organizar as informações do jeito que eles acharem mais válido. Esse aqui, o de SUC, por exemplo, eles têm até informação de Recreation Center. Então, esse live program aqui, a gente vai conversar sobre ele mais tarde, inclusive. Ó, livraria. Semana passada, né, a gente falou um pouco sobre todos os pacotes de brinquedo, de livros, de acesso e programas que estão disponíveis, inclusive para ajudar, né, nesse aprendizado do inglês e na adaptação cultural para os seus filhos. Os Recreation Centers, né, a gente vai falar, o Life Program é um programa que é super bom para newcomer, que está ainda com empregos mais de entry level, né, de empregos com salário de entrada, a acessar serviços que vão ser gratuitos e que dão esse acesso ao centro recreacional gratuito.
Aqui eles também, ó, estão oferecendo Settlement Agency. Essa aqui foi exatamente a equipe que eu trabalhei, né, quando trabalhei na Virks, que é a equipe de Settlement, que é a equipe que vai ajudar você. Então, eles oferecem, por exemplo, consulta de imigração gratuita, né, mas é uma só. Então, não, ele não vai fazer seu processo de imigração, mas ajuda a tirar dúvidas. Por exemplo, eles ajudam, se você for na Virks, se você tiver com muita dificuldade de fazer esse processo sozinho, você bate lá na Virks, né, tem outra também que a ICA, acho que é Intercultural Center, deixa eu ver, ICA Victoria. Intercultural Association of Greater Victoria, tá? Eles são até maiores que a Virks, eu acho. Esses dois são os principais. Eles te ajudam a fazer o registro do seu filho no colégio. Então, assim, tá com dificuldade? Vai lá. Inclusive, ID Clinics para fazer a sua identidade, a sua documentação, você pode encontrar com essas instituições também. Eles podem te ajudar. Deixa eu fechar esses 95 milhões de links que eu abri para mostrar aqui para a gente conseguir continuar. E mesma coisa que a gente foi fazendo, a gente vai navegando, né? Juntos aqui, porque eu quero ensinar vocês a olhar isso, né? Conseguir entrar e fazer essas buscas por vocês mesmos. Essa é a base de ser imigrante, entrar e aprender a ler burocracia online. Sanish Schools, né? Então, aqui também as informações. Eu lembro que eu falei. Sanish School Districts invite applications for Prospect Lake Elementary School. Então, aqui ele vai dizer quais as grades, né, que ele vai ter. Ó, perceba que foi o que eu comentei, ó. O Senior Schools é bem menorzinho. Então, olha aqui o que ele está te dizendo. Ele está te dizendo que das grades 6 a 8 você registra diretamente nas escolas de ensino, né, de middle school. Aí, secondary, mesma coisa, né, que é o high school ali. Então, diretamente nas escolas de high school. Ou seja, você vai lá no mapa, você vai olhar as escolas no mapa, aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês. Você vai ver quais escolas estão dentro da sua região de residência. Você pega toda a documentação e vai lá, né? Aqui, ó, aplicar. Se você tem um Work Study Permit para o seu filho, o que você vai fazer é isso aqui, é entrar em contato com o International Student Program, tá? Que é o e-mail que eu coloquei ali nos slides. Vamos lá. E, de novo, vou deixar aqui mais uma vez o reforço da sugestão de se você está com dificuldade de preencher documento, de organizar, se o seu inglês ainda não está muito forte, se você se sente inseguro em ter certeza que vai levar os documentos certos, fazer as coisas certas, procure uma dessas agências que tem settlement workers, né? Que eles chamam que é. Settlement é tipo acomodação, assentamento, né? Que eles falam. Então, é o profissional que vai poder te ajudar, desde technicalities, tipo fazer, escanear, imprimir documentos, né? Às vezes a gente chega assim, tem três malas, então impressora, e não sei o quê, embora. Quem estava aí semana passada também já sabe que nas bibliotecas você consegue usar o computador, imprimir, fazer cópia, fazer tudo que você precisa de graça, né? Por lá também. Mas eles podem ajudar vocês com essas tecnicalidades, eles podem entrar em contato, né? Então, fazer esse telefonema para o School District para ajudar e solucionar qualquer questão. E podem também te conectar a outros recursos disponíveis, tá? Então, isso é o básico aqui para quem vai fazer o registro na escola. De novo, todo o conteúdo que a gente está dando aqui, ele está linkado e ele está no PowerPoint e que vai estar à disposição pela Vibra. Então, agora nesse terceiro vídeo, a gente vai falar de alguns recursos complementares, né? Seguindo na linha da educação, uma das coisas que a gente sempre comenta é que, além, obviamente, do registro escolar e do registro na creche, existem outros passos que podem ser dados pela família para ajudar a criança e o adolescente a ter essa adaptação mais confortável. Que tipo de passos? Bom, encontrar recursos de lazer, gratuitos ou com preço super em conta, encontrar recursos de adaptação da língua inglesa, se a criança ou adolescente ainda não tem um inglês muito forte, então esse tipo de serviço pode auxiliar e dar esse suporte, né? A gente falou das bibliotecas e dos serviços que eles oferecem, dos kits de brinquedo na semana passada. Então, kits gratuitos, né? A gente vem às vezes com três malas, e aí
Esses kits, então, podem promover brinquedos e livros e todos os kits que são já direcionados para ajudar nesse aprendizado e no desenvolvimento cognitivo da criança, né? Os kits, eles são organizados por tópicos diferentes, organizados para o desenvolvimento da criança, eles são gratuitos, você troca eles mensalmente. Então, são ótimas ferramentas auxiliares para esse momento que o imigrante está chegando, né? Que tem que arranjar dinheiro para sofá, arranjar dinheiro para TV, arranjar dinheiro para o college, arranjar emprego, fazer documento. E muitas vezes vir com a família traz mais uma série de outras demandas. Então a gente vai tentar cobrir agora outros recursos, como aquele da biblioteca, para ajudar no inglês, para ajudar no lazer e para ajudar na socialização também dos nossos queridos, amados, pequeninhos e grandinhos também, né? A gente vai falar também um pouco dos adolescentes. Tá. Então, o primeiro é o Victoria Literacy Connection, que é uma agência que trabalha ajudando crianças, né, e adolescentes também, de forma online ou in person, né, ou ao vivo, a trabalhar principalmente matérias básicas, aquelas tradicionais do colégio. Então, reading, writing, math, então, leitura, escrita e matemática. E alguns outros school subjects, né? Eles também têm suporte escolar para algumas outras matérias. Eles oferecem uma variedade de serviços gratuitos e também alguns serviços pagos. Mas hoje, nesse PowerPoint, eu vou basear principalmente, né, como esse workshop todo ele é baseado para pessoas que estão recém chegando e que vão ter que se organizar e que ainda não estão trabalhando aqui, né, no Canadá e etc. A gente sempre vai basear as apresentações dos recursos gratuitos. Então, assim, dentro do Victoria Literacy Connection, eles oferecem School Support One-to-One, então tutoring, né? Que nada mais é do que aquela aulinha de reforço que a gente conhece. Então, aquela professora ou aquele estudante que, como forma voluntária ou como forma de ganhar ali um dinheirinho extra, vai estar oferecendo tutoria para esses alunos, né? O voluntariado é uma prática muito forte aqui no Canadá. Então, é muito comum, por exemplo, principalmente estudantes universitários que estão começando a sua carreira profissional, optar como uma forma de ganhar mais experiência, também voluntariar para esse tipo de serviço. Então, eles oferecem esse serviço para as grades 3 a 12, ou seja, todo o processo de escolarização até os 17 anos, né, até o final do high school. E eles oferecem, então, tutores voluntários e para leitura, escrita e matemática. Eles também oferecem suporte extra para schoolwork, então para o tema de casa, né, basicamente, e General Literacy e Numeracy, ou seja, alfabetização e Nossa, me fugiu a palavra agora em português. Para crianças, né? Então, se você chegou ali com seu filho bem naquela fase de aprendizado, né? Onde vai aprender o alfabeto, onde vai aprender a começar o aprendizado da escrita, ou menorzinho vai começar o aprendizado ali, né? Dos números também, da matemática básica, eles também oferecem esse tipo de suporte. Eles oferecem um e-reading club, então das séries 2 a 6 tem um grupo de leitura online. Então, eles oferecem para o seu filho, então, compartilhar as experiências de leitura, então escutar, o que ajuda muito na parte da escuta do inglês, na parte da fala também, sobre os comentários, na parte da leitura, né? Os grupos são de até 3 crianças por grupo e 1 hora de sessão, 2 vezes por semana, on a 6 weeks period. Então, eles provavelmente vão ler um livro ali no decorrer de 6 semanas, considerando 2 horas de leitura por semana, tá? E é e-reading, ou seja, no geral, esses grupos eles são online, ou seja, você liga o computador lá para sua criança e ele pode participar desse grupo, conhecer pessoas que também moram na mesma cidade e que estão mais ou menos na mesma faixa de idade e vão ler o mesmo livrinho juntos. Ou seja, né, vários coelhos com uma cajadada só aí para o seu filho também. E aí eles têm essa opção aqui que para nós é muito. Acho que no Brasil eu tenho um pouco de medo, até vou fazer essa piada aqui. Mas aqui, os senhorzinhos, eles são assim, ó,
forte fonte de voluntariado no Canadá nas mais diversas áreas, né? Desde jardinagens a museus, a espaços recreativos, a cultura do voluntariado ela é muito forte no Canadá. E este é um dos programas que suporta esse tipo de clientela, né, de idosinhos voluntários, que é o Intergenerational Pen Pal Club. Então, são para adolescentes de 10, né, a 17 anos, e eles vão trocar cartas, ou postcards, ou e-mails, né? Hoje em dia, e-mail acho que é o que eles mais fazem, com adultos pen pals, que no geral vão ser o quê? Senhorzinhos que vão conversar sobre assuntos. Às vezes eles, inclusive, propõem alguns assuntos a serem conversados nessas cartas. Tipo, vamos conversar sobre um tema, vamos conversar sobre Vitória, vamos conversar sobre o Royal BC Museum, que é um dos nossos museus mais importantes aqui. Então, esses idosinhos vão conversar sobre assuntos da cidade, sobre assuntos de interesse. E aí vão se escrever esses e-mails e cartas como forma também, de novo, de praticar o inglês, tá? Se você tiver interesse ou informação, você pode clicar aqui, né? victorialiteracyconnection.ca. Então, vamos lá fazer o que a gente sempre faz aqui. Vamos fazer aquele Victor. Opa, eu gosto de fazer no Google aqui, para você estudar no Google. Então, Victoria Literacy Connection Society, programa de alfabetização. Ó, já apareceu aqui. Então, ó, programas para adultos, volunteering, já vai aparecer todas as opções aqui para você olhar, tá? Então, Making a Difference. Olha, tem até aqui um workshop de finanças pessoais que eles estão disponibilizando gratuito aqui, ó, para jovens dos 16 aos 25 anos. Então, olha só, são vários recursos muito legais. Aqui, ó, programas para criança e youth, né? Youth é o adolescente ali, né? O pré-adolescente e adolescente. Então, aqui ele vai te oferecer todos, ó, os tutorings, Pen Pal Club, que eu falei, Reading Blast e Reading Club. Então, Reading Partners. Então, aqui ele vai oferecer uma série de opções. Ok, então esse é o Victoria Literacy Connection. Esse seria o recurso que eu iria indicar também para tentar trabalhar essa parte do inglês. Voltando para os Piquetitos, para a gente só finalizar essa parte mais relacionada à aprendizagem, esse capítulo que é bem direcionado à aprendizagem. Nossa, tá demorando, acho que é porque tá gravando, talvez ele demora um pouquinho mais para abrir. Vamos lá, então, aqui. Outro programa que é muito legal, que também tem em toda a British Columbia, tá? Então, esse aqui também não se limita. Inclusive, o Victoria Literacy Connection, se você mora, acho que na ilha, por causa da questão do fuso horário também, ou se você mora dentro do mesmo fuso horário, você pode usar os programas online. Ou sei lá, você tá vindo para Nanaimo, tá vindo para Comox, tá vindo Up Island, você também pode, né, usar esses recursos tranquilamente. Strong Start BC, esse oferece serviços em toda a British Columbia. Claro que a disponibilidade de escolas que vão ter o serviço vai variar de acordo com a localização. Então, sobre esse programa. O Strong Start BC program provides rich learning environments designed for early learning development, language, physical, cognitive, social and emotional. Então, esse é um programa que é direcionado para as crianças mais novinhas, tá? Para as mais picurruchas ali, até 5 anos, e ele tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de linguagem, físico, cognitivo, social e emocional dessas crianças. Então, as atividades elas são desenhadas para as crianças encontrarem oportunidade de fazer amigos e interagir com outros da idade similar. Ou seja, super válido para quem está chegando e quer começar a fazer um networking, conhecer outros pais, conhecer crianças que vão morar na sua mesma região, porque esse programa ele é sediado em escolas. Então, é uma ótima forma de ajudar o seu filho a encontrar, como eles chamam aqui no Canadá, playdates, né? Que é outras crianças de uma idade similar, que provavelmente vão frequentar a mesma escola, então começar a criar esses novos laços. Então, o projeto, ele convida crianças desde o nascimento, então desde bebê até os 5 anos de idade, para um play-based early learning activities, including stories, music e arts.
Então, vai incluir atividades, né, de storytelling, vai incluir música, vai incluir artes. Ele não tem custo nenhum para as famílias. E ele é um programa de drop-in, o que eu acho que é super mão na roda também, né? Pra gente que tá chegando e tá com aquela vida completamente imprevisível ainda. Tu precisa resolver um monte de coisa, um monte de documento, não tem a certeza absoluta que tu vai poder, sei lá, terças e quintas às 4:30 da tarde, levar teu filho para qualquer tipo de atividade. Então, esse programa ele oferece drop-in sessions e ajuda as crianças a serem bem-sucedidas, né, no primeiro ano de kindergarten. Então, também vai oferecer aquela foundation da educação no canadense, né? Então, no estilo canadense, para que a tua criança consiga incorporar o kindergarten junto com os outros com mais facilidade e ter aquele primeiro acesso à língua também, né? De novo, se eu ver muito bater na tecla da língua, porque eu acho que a imigração, o inglês, a parte de tu realmente dominar a língua é muito fundamental. Uma informação que é importante, isso não é vou levar meu bebê e deixar lá. A gente está falando de um programa para bebê até 5 anos. Então, você precisa estar disponível para acompanhar o seu filho e estar com o seu filho enquanto ele está atendendo o programa, tá? Como é que funciona? Tem 329 Strong Start BC Programs, na Colômbia Britânica. Eles operam numa drop-in basis, então né, você chega lá direto às sessões, você não precisa realizar nenhum registro fora das sessões de drop-in, você precisa levar sim, precisa estar registrado, precisa levar sim documento no seu registro, mas você não precisa, tipo, marcar que seu filho vai naquela sessão ou alguma coisa assim, né? Não tem uma agenda, um pré-agendamento. E o objetivo, então, é para crianças de 0 a 5 anos com os seus familiares ou caregivers. Então, o parente, né, o caregiver, os pais, desculpa, gente, eu estava doente semana passada, ainda estou me recuperando, precisam se registrar no primeiro dia que forem atender. Então, no teu primeiro drop-in, você vai fazer o registro com os documentos, as informações da criança, e aí, a partir disso, essa criança está liberada para fazer drop-ins naquele Strong Start BC. Cada school district, lembra da informação do school district, né, do registro escolar do vídeo anterior. Se você não sabe o que que é, por favor, pode ir lá dar uma checada. Tem uma ou mais localizações onde o programa vai ser oferecido. Geralmente ele é oferecido dentro das próprias escolas, o que já é ótimo, porque o quê? Sabe aquela síndrome de afastamento que a criança tem quando ela entra na escola nova, e aí, de novo, vou fazer aquela referência dos filmes que a gente vê ali, a criança ansiosa, etc. O que que acontece? Esse tipo de programa, muitas vezes, ele é sediado na escola onde teu filho vai estudar. E aí, olha que maravilha, a criança já cria uma familiaridade com instrutores da escola, com o porteiro, com a escola, com o espaço físico. Ou seja, aí, ó, fazendo várias pontes super boas para o aprendizado e desenvolvimento infantil e a segurança emocional dessa transição. Você pode atender qualquer centro que você preferir. Então, liga para a escola, né, ou para o School District Offices e pergunta sobre o programa e como é que funciona e quais as escolas e horas que estão disponíveis nas diversas escolas da tua região, tá? Registro. Então, para se registrar no Strong Start, você vai na localização perto da sua casa, se for assim o melhor dos sonhos na escola, que provavelmente vai ser a escola que seu filho vai estudar pela regionalização, e aí você completa o formulário de registro ali mesmo no primeiro dia. Então, o que é importante que está escrito aqui, né? Please also prepare to provide legal proof of identification of your child. That includes. Então, você precisa levar a documentação para poder fazer esse registro no seu primeiro drop-in, que vai incluir o certificado de nascimento, a identificação como imigrante, então o passaporte, o visto, né? Então, a documentação que você vai ter, no geral, os dois, o passaporte e o seu visto de residência permanente, ou o seu visto de student visa ou work visa, né? O que você preferir. Se você tiver, né, for First Nations, que não é o caso de ninguém daqui, mas como eu fiz né, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, esses PowerPoints, eles são resultado de um material que eu construí para a Virks, né? Quando eu estava fazendo os meus estudos em Community Family and Child Studies e a gente identificou essa demanda, né, dessas informações. Então, todas as informações aqui vão estar completas, incluindo todas as informações de registro para todas as populações.
e tenha certeza de checar, né, com o facilitator ou officer staff as soon as you arrive, que eles podem te ajudar, enfim, com qualquer questão que possa surgir no seu momento de registro ali, tá? De novo, esse programa ele é gratuito e ele é aberto para temporary residents, então qualquer residente temporário, mesmo com student visa, com refugee visa, com visto de refugiado, com work permit, todos eles são autorizados a participar. Uma das coisas legais também sobre isso é que quando você for fazer lá o registro do seu filho na escola, seu filho ele vai receber um Personal Education Number, que é, digamos, um número de identificação deles dentro do sistema de ensino, assim como tem no Brasil, né? No sistema de ensino canadense. E aí, se você entra no Strong Start PC, você já vai receber, seu filho já vai começar, então, a ter esse record, né? Esse track aí do Personal Education Number. Então, ele já vai receber o Personal Education Number antes de entrar no processo de escolarização. Então, como encontrar um Strong Start, tá? Mesma coisa que vocês me viram fazendo para absolutamente tudo. Vai no Google, coloca Strong Start BC. Your results will look like this, tá? Opa, volta. E aí, aquela mesma prática que já me viu fazer aqui várias vezes pro daycare, pro school register, vai abrir o mapa, você vai localizar a sua região, tá? E aí você vai encontrar. Deixa eu fazer aqui. Strong Start. PC. Aqui, ó, o link, como vai aparecer. Você vai ver, viemos aqui para este mesmo lugar. Última atualização, agosto de 2024, tá? E aí aqui você vai encontrar, ó, questões, Find a Strong Start. Oh, o mapinha tá estragadinho aqui, gente. Será que eu consigo entrar aqui? Vamos ver, vamos ver. Deu problema aqui no site deles. Mas aqui que vai aparecer o mapa, tá? Ó, você vai receber o Personal Education Number. Então, aqui você consegue encontrar as informações. Outra forma que você pode fazer, tá? Agora que meu mapa não tá funcionando, que eu não vou poder, mas aqui com o mapa você consegue, aqui tá as informações de como que você encontra, tá? Vai ser a mesma coisa, o mapa, a localização, aí você vai clicar. Isso aqui, deixa eu ver se de repente eu tenho algum. Ó, Map Navigation. Então, ali eu fiz um exemplo com View Royal. Cliquei ali na localização de View Royal. E aí vai abrir aqui, Strong Start VC em View Royal. Ó, só tem um espaço. Então, vai ser nessa escola aqui. No geral, provavelmente localizações menores vão ter um elementary para aquela região, né? Para um municipality de View Royal, que também não é um municipality muito grande. E aí, então, o Strong Start vai ser naquela escola. E aí você vai pegar as informações. O que que eu vou dizer, tá? Como o mapa não está funcionando, eu vou fazer uma manobra diferente aqui para a gente olhar. Eu vou te dizer o que que eu faria, tá? Ah, eu estou procurando um Strong Start e o mapa não está funcionando. O que que eu vou fazer? Eu vou pensar que, ok, então vamos procurar lá School District 62. Pode ser, que foi o primeiro que apareceu aqui para mim, que a gente fez na pesquisa anterior. E aí eu vou procurar aqui contato. Vamos ver aqui, ó. School District 61, aqui vai estar as informações. Or District Schools Programs. Será que vai aparecer aqui alguma coisa? Safe School, Inclusive Education, Newcomers Families, Early Learning. Será que vai estar aqui? Se não tiver, a minha orientação vai ser Academics, Early Learning, Ready, Set, Learn. Ah, esse aqui também é outro programa bem legal, tá? Mas eu até não incluí esse na nossa. Mas tá aqui também, ó. Aqui, ó. Strong Start PC. Tá. Então aqui. Tá aqui a informação. How to register. Então.
Aqui tá as informações, como, ó, você se registra. Então, aqui vai estar a lista das escolas que estão participando desse programa nesse School District, tá? Então, você pode acessar pelo mapa ou você pode acessar pelo site do School District. Para quem não viu o vídeo 2, os sites dos Districts você pode pesquisar no Google, que nem eu fiz, ou você pode entrar no PowerPoint de registro em escola e aí estão os três sites hiperlinkados lá. Você consegue acessar diretamente. Aqui, ó, Coed, Elementary, Millstream, aí você vai olhar qual que é a mais próxima da sua casa e verificar qual é o horário de funcionamento que tem. Ó, olha aqui, ó. Nem precisa, gente. Olha aqui que bonito, já tá até aqui os horários que eles têm, ó, as atividades em cada escola. Você pode até ver qual que é a escola que cabe dentro do seu horário, tá? Então, esse é o Strong Start BC, novamente gratuito, já faz aquela ponte para a escola, maravilhoso, incrível. E já ajuda também o seu pequenininho a se acostumar com aquele ambiente escolar e com aquele espaço onde ele vai começar o processo de escolarização dele. Já trabalha inglês, já conhece os outros amiguinhos que provavelmente moram também naquela região, estão na mesma idade, veja só que mágico, e já começa a construir essas conexões. E networking para mamãe e para o papai também, tá? Vamos para alguns outros recursos. Eu acho que o próximo, para quem logo logo está chegando. Quanto tempo a gente tem aí, Bia? Tu pode me jogar no chat só para eu ter uma noção de time management? Eu acho que são mais 15 minutos, talvez. Então tá bom. Então eu vou cobrir esse aqui e vou cobrir o dental rapidinho, porque são dois bem que dá pra gente apertar eles aqui. Live Program, tá? Esse aqui é uma dica, e aí eu vou falar, não é jeitinho brasileiro, enfim, mas esse aqui ele tem um timing, que eu digo, tá? Porque o Life, ele é um programa desenhado para você poder fazer acesso aos centros recreacionais com a sua família inteira, para famílias low income. Então, como que isso funciona, tá? Mesma coisa, Greater Victoria. Eu acho que cabe para outras localizações da ilha também, mas essa informação precisa ser confirmada. Então, ele é um programa que serve para. Ele tem uma série de benefícios. O primeiro e o mais fácil é os rec centers. Os rec centers têm academia, tem piscina, tem atividades, tem salas de arte e outras oportunidades, tem eventos. Então, tem uma série de coisas e tem rec center, né? Eu diria que o rec center para nós aqui no Canadá é como se fossem clubes. E cada cidade, cada municipality, cada bairro vai ter um rec center. Então, vai ter um rec center aqui no centro, em Vitória, vai ter um rec center em Royal, vai ter um rec center em Esquimalt, vai ter um rec center em Saanich, vai ter um rec center em Langford. Eu acho que tem mais de um, inclusive, vai ter um em Suque. Então, cada área vai ter o seu rec center. Dentro dos rec centers também acontecem várias aulas, por exemplo, hidroginástica, aulas de luta, aulas de patinação, aulas de hóquei, aulas de patinação no gelo e etc. E esses programas, no geral, eles são pagos, mas eles são muito mais baratos do que se você for buscar eles em fontes privadas, enfim. Então, programas de música, por exemplo, ou outros, são muito mais baratos, né, dentro dos rec centers. Summer camps, tu tá trabalhando, precisa que teu filho tenha atividade para fazer também mais barato nos rec centers, né? Então, e o Life, ele te dá um desconto e te dá um crédito também para essas atividades adicionais. Então, além de você ter o acesso gratuito às piscinas, academia e tudo mais, você ainda consegue ter acesso muito mais facilitado e barato a esses outros programas. Só que o Life, ele tem um jogo, tá? E aí é isso que eu digo que não é jeitinho brasileiro, mas ele tem um timing ali para você poder se inscrever nele. Qual é o timing? Ahn, eles, tu e ele vale por 2 anos, tá? Isso é muito legal também. Provavelmente você vai conseguir usar ele uma vez só. Por quê? Porque para você caber no budget do low income para o life, você precisa ter um budget que basicamente vai ser 2 salários entry level dentro da casa, se você vem com um casal, né? Então vai ser, sei lá, você consegue um emprego em alguma dessas lojas grandes ou no supermercado, etc. E aí você vai ganhar um salário mínimo, que é US$ 17 e mais um pouquinho e aí o seu cônjuge também, e aí vocês vão ser elegíveis. Então, qual é o timing que eu digo, né? Você pode se inscrever a partir de 30 dias vivendo na cidade.
Qual é o timing que eu digo? A primeira pessoa conseguiu o emprego, fechou os primeiros 30 dias, eu espero que os dois estejam empregados até lá. Mas se vocês dois conseguiram um emprego entry level, vocês não bateram a faixa, ou bateram, porque a gente já fez a aplicação para o Life com pessoas. Porque você não precisa, com pessoas individuais, por exemplo. Assim, o outro conseguiu emprego, mas ainda está em processamento, daí aplica como um income só, e aí consegue entrar no registro. Ou. Enquanto o outro ainda está, né, no processamento ali, ou vocês dois têm empregos entry level. Moral da história, o quanto antes você puder aplicar para o Life, melhor, porque daí você ganha esse acesso gratuito nesses 2 anos. Como encontrar um Life Program? Então, de novo, né? Life Program City of Victoria. Aqui é importante colocar aqui, eu botei, ó, note that you need to type City of Victoria to find the right results. Por quê? Porque o Life, ele vai ter em várias áreas, eu acho, de BC. E aí, se você não coloca, você pode parar com resultados aleatórios, tá? Então, aqui você vai clicar e vai acessar o website. Mesma coisa, deixa eu fechar aqui minhas 95 abas. Vamos abrir aqui, tá? Olha ali, o que que eu disse para você digitar? Ai, meu Deus, volta no slide anterior. Eu disse para você digitar Live Program City of Victoria. Vamos lá. Live Program City of Victoria. Pum, apareceu aqui, tá? Live Program. Estamos aqui. Aqui você está no site. Então, aqui você vai ter os benefícios, ó. Então, sessões gratuitas, ilimitadas. Esse aqui é o Live de Vitória, né? Então, você tem que entrar no site das outras unidades. Eu acho que eu hiperlinkei também na Crystal Pool e no centro de fitness, né, que é a academia. Você tem acesso ilimitado à patinação pública no Save on Foods Memorial Center, que é um ringue de gelo. Você tem 52 sessões gratuitas, 100 horas marcadas. Então, você consegue entrar 52 vezes durante um ano gratuitamente, né, dentro do Rec Center. E você tem crédito para programações que precisam de registro, que são esses cursos que eu comentei, né? E esses programas. Então, você vai ter ali US$ 80 por criança em idade pré-escolar, 120 para jovem e 80 para adulto, 19 ou mais, e 50% de desconto no passe regional de recreação. Então, se você quiser adquirir um passe regional, ou seja, ser possível acessar, inclusive, outras áreas e outros rec centers, você consegue 50% de desconto dentro desses passes, tá? Os candidatos devem ser. Aqui diz. Aqui diz residente permanente, mas não é aquele que fez a tradução, tá? Isso significa que você não pode ter um visto de turismo ou estar no Airbnb para fazer a aplicação. Você vai precisar apresentar o seu contrato de aluguel e incluir todos os familiares e dependentes que residem no mesmo endereço. Os candidatos devem ter residido na cidade de Vitória nos últimos 30 dias, por isso que eu falei, ó, e ser capazes de comprovar a residência na cidade. Então, assim, bateu um mês, tem uma pessoa, o outro está em processo, é muito comum as pessoas irem com uma pessoa só também, se o nome dos dois não consta no contrato de aluguel. Então, é muito válido e ajuda muito logo que você está chegando. Aqui, ó, renda combinada. Então, ele vai te oferecer, ele até escreve aqui, ó, que segundo os custos da British Columbia, você pode somar 5% a mais nesse valor para ver qual é a renda máxima. Mas você vai ver que aqui é low income, não é middle income. Então, é bem baixinho mesmo. Sei lá, se você vier com 4 pessoas, o seu low income tem que ser US$ 54 mil por mês, que basicamente é um pouco mais do que um salário mínimo, né? Se você, para o casal, né? Cada pessoa com salário mínimo, digamos assim. Então, três, e aí vai ter os valores. 28, então aqui você ganha perto do salário mínimo. Se você é uma pessoa sozinha e ganha perto do salário mínimo, um pouco mais, você consegue. Você também consegue o benefício do lar, tá? Como se candidatar? Formulário, preenche o formulário, também está hiperlinkado lá. Você vai preencher esse formulário aqui com as suas informações, levar as documentações que ele te pede, e aí você vai diretamente lá na unidade, no Crystal Pool, nesse caso aqui, que é o de Vitória,
com o seu formulário impresso, preenchido e os seus documentos, de acordo com o que eles estão pedindo aqui, e, e vai fazer o seu registro. E aí você vai ganhar uma carteirinha. Ó, aqui ele vai ter a mesma informação, ó, quanto que você ganha. Aqui também, só para mostrar rapidamente, antes da gente passar para o Dental Care, que eu já vi que o meu tempo tá terminando. Você. Ai, cadê, gente? Cadê? Aqui. Você consegue encontrar, ó, atividades, inscrições, acessibilidade e excursões. Aqui você consegue encontrar também outras informações. Recreação, atividades, excursões, eles têm coisas que acontecem na primavera, no verão. Então, vamos dizer aqui, sei lá, crianças e eu quero jovens. Enquanto atividades registradas, atividades únicas. Então, ó, aquafit, piscina pública, natação, ginástica em grupo. Então, ele vai oferecer, e sempre tem um manualzinho aqui que vai ter toda uma lista. Tem muita coisa, cada estação, assim, as programações funcionam tipo de 4 em 4 meses. Vale muito olhar. Vamos ver aqui rapidamente. Vixe, acho que ficou um pouquinho apertado. Mas aqui, basicamente, é o que eu mostrei. E aí, aqui você acessa o formulário diretamente, tá? Seria a Victoria. E aí, aqui, ó, você traz a documentação preenchida e o CRA, se você já tiver, mas você não vai ter esse documento ainda, porque você só tá aqui há um mês. E uma conta ou um statement, né, do último mês, então, dos 30 dias, pode ser a sua Hydra, BC Hydra, qualquer coisa que prove que o seu endereço é seu, né? Se você colocar aqui, sei lá, Life BC West Shore, você encontra aqui, ó, Financial Support, West Shore Parks and Recreation, Life Application, tá? Então, esse aqui é o de Lanford, a mesma coisa, você vai encontrar aqui todas as informações. Leisure Assistant Pass, então, the Life Program, who is eligible, vai ter as mesmas informações, como aplicar, tá? Life Application Form. Esse aqui é o formulário para Langford. Mesma coisa. Joga no Google, entra no site, preenche o formulário, leva lá. Último, mas não menos importante, nos nossos últimos 5 minutos antes de dar tchau. Esse aqui é super curtinho, tá? E esse aqui é um outro documento, rapidamente, vou só comentar dele, que tem basicamente um compilado de tudo que eu falei desses recursos complementares, tá? Então, esse aqui, ele vai estar lá no PDF disponível. O problema é aqui, ó. Então, vai estar lá no PDF disponível. E ele vai ter, ó, o Strong Start, Life Program e mais outros recursos. James Bay Community Project, West Shore, Peninsula Early Year Center, Oakland Community Association. Então, ó, programas livres para crianças até 5 anos. Então, são outros espaços. Kinder Gym, que é academia, atividades para crianças. Então, os QR codes que te levam direto para os sites das bibliotecas públicas. Então, você vai ver todos os outros recursos que já foram citados. O PDF também vai estar disponível. Canada Dental Care Plan. Esse aqui você só vai poder ter acesso a ele depois do seu primeiro ano, tá? Não vai conseguir ter acesso antes. Por quê? Porque para você poder aplicar para ele, você precisa ter o seu tax return, então o seu imposto de renda canadense do primeiro ano para poder comprovar que você tem direito a essa isenção. O Canada Dental Plan ele vai ter sempre vinculado ao ano anterior. Então, você recebeu mais salário esse ano, beleza. Se você matriculou e colocou, né, direitinho ali o do ano passado, você tá dentro. Como é que funciona, tá? Ele é um plano de saúde para pessoas até mid-income. Então, ele vai compreender somente serviços mais básicos. Por exemplo, vai consertar a cárie, vai fazer limpeza, vai botar ali uma massinha, fazer alguma coisa mais, procedimentos mais completos. Tipo, você quer trocar uma coroa do dente? Não, talvez ele não cubra, tá? Ou ele vai cobrir parcialmente o valor desse processo. Clique aqui, Canada Dental Care Plan.
Aqui nessa página aqui você vai encontrar todas as informações que você precisa. De novo, gente, joga lá no Google Tradutor. Não fica sem entender. Atualmente, ele compreende essas categorias aqui: seniors com mais 65 anos, crianças até os 18 anos e adultos que têm o Disability Tax Credit, então pessoas que recebem o suporte para desabilidades, né, para pessoas que são portadoras de deficiência no Canadá. Alguns canadenses elegíveis entre 18 e 64 vão poder aplicar a partir de maio de 2025. Ainda não saiu essa nova fase do Canadian Dental Health Care. Então, provavelmente em breve eles vão publicar como que vai ser a regulação também para pessoas adultas entre 18 e 64 anos. Então, assim, sections. Do you qualify? Você se qualifica? Basicamente, como que você sabe se você está qualificado ou não? Você não pode ter acesso a dental insurance. Como eu falei, o MSP ele cobre só a saúde médica, mas muitos empregos oferecem um seguro de saúde complementar, que então vai contemplar fisioterapia, psicoterapia, dentista e outros tipos de serviço. Se você tem acesso a esse dental insurance ou seu filho tem acesso a esse dental insurance, não cobre. Se o seu esposo ou common law partner, então pessoa que você é casado, você precisa, né, ter apresentado as suas taxas do ano anterior, que foi isso que eu comentei. As suas taxas, elas, então você só vai conseguir fazer esse acesso depois de um ano, tá? Porque você precisa ter taxas aqui no Canadá para provar o income anual da sua família. E aí o income adjusted, que eles chamam, que é o seu ganho familiar conjugado, ajustado, ou seja, depois das deduções do governo e do seu tax return, for de menos de US$ 90.000. Se você olhar aquela outra informação que eu passei anteriormente, você vai ver que US$ 90.000 é, digamos, dois salários ali de US$ 45.000, ou seja, é mais do que um salário mínimo, tá? Então, é um salário ali de 20 e tantos dólares, por hora. E você é residente para Texas Proposed, então você tem a residência temporária em qualquer um desses níveis. Tá? Então, esses são os critérios de elegibilidade. A última coisa que eu vou falar, que eu devo ter o quê? 30 segundos antes dessa coisa cair, é a aplicação. Então, como que você vai aplicar? Aqui estão as informações, o Eligibility Requirement, e aqui o Application Schedule, então, quando as idades, né, e as datas que vão estar disponíveis as aplicações anuais, a cada ano você vai fazer a aplicação do seu ano anterior, né? Então você precisa renovar essa aplicação, porque o governo quer que você comprove que você continua dentro da faixa de renda que compreende esse programa. E aí, aqui estão as datas de quando que você vai fazer essa aplicação. Ó, você vê que aqui ele já está prevendo que ele vai expandir para mais faixas etárias. Então, ó, Children Under 18 já está disponível, adultos com desabilidades, né, com algum tipo de deficiência já está disponível, e idosos. Então, a partir de maio vai abrir de 55 a 64 anos, a vibe um pouco vacinação, né, vai dos mais velhos ou das faixas de maior risco, no caso, para as faixas de menor risco. Então, 55 a 64, 18 a 34 e, por último, 35 a 54 anos. Mas vai tudo abrir em maio, pelo visto, muito legal. Até nem tinha visto que eles tinham aberto essa possibilidade. Como que você vai aplicar? Você vai aplicar uma vez online. Então, você vai mandar uma aplicação para todo mundo da sua casa que qualifica, ou seja, é um formulário para a família toda. Não precisa preencher um formulário para cada um. Quando aplicado para múltiplas crianças, submeta uma aplicação somente que inclui todas as crianças abaixo de 18 anos. Se o seu filho tem mais de 18 anos, a aplicação tem que ser individual e separada como adulto, tá? Então, somente um guardião deve aplicar no nome das crianças. Então, você vai aplicar para toda a sua casa e todos os seus dependentes. E você só vai aplicar as crianças como dependentes de uma pessoa, não como dependente dos duas. Então, não precisa duplar para os dois, né, households, para os dois pais. O que que você precisa para aplicar? Então, os seus documentos, né, de SIM, que é o documento de identidade daqui, a data de nascimento, nome completo, a casa e o endereço.
A lista das coberturas dentárias, né, governamentais e programas, se for aplicável, então se tiver algum outro tipo de suporte dentário, isso aqui especialmente é para First Nations e outras, porque, por exemplo, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, existe um suporte também de saúde que compreende saúde dentária até determinado nível, e aí eles vão fazer um cálculo, mas para nós, né, aqui no nosso contexto não faz diferença. E você precisa ter, então, feito as suas taxas, né? Então, feito o seu imposto de renda aqui no Canadá para o ano anterior e recebido, o CRA, né? Que é a informação dessa aplicação completa e o tax return para poder ter esse resultado final do income, né? Anual regulado de até 90 mil certinho. Se você tem todas as informações direitinho, if you don't have CAP coverage, apply. Então, se você não tem, você vai aqui aplicar. E aí aqui é passo a passo, entendeu? Ó, agree and continue, vai passar tudo. Depois que você terminar a aplicação por aqui, você vai receber a confirmação, direitinho, uma carta de confirmação, e você vai receber, acho que é Sunrise, Sun Life, um cartão, literalmente como se fosse um plano de saúde com um número gigante atrás, que é como se fosse o seu número de registro do plano de saúde. E aí ele é o que você vai usar, assim como as pessoas usam nos seus planos de saúde, para entregar para o dentista, para entregar para o serviço que você está acessando e fazer o acesso gratuito desse serviço. De novo, tá? Aqui você vai conseguir rever o que está coberto dentro do seu plano, exatamente como se fosse um plano de saúde, tá? Eu deixei também linkado, só para a gente finalizar, um vídeo aqui. Ele tá em inglês, você pode adicionar legenda, tá? Ele tem 2 minutos e é uma dentista explicando exatamente esse passo a passo de como que você vai lá, vai fazer o registro. Aqui ela vai ter até umas imagens. I'm Jennifer from New West. Peraí, que eu acho que eu não compartilhei meu áudio, mas enfim. Aí aqui ela vai fazer esse mesmo passo a passo do site com vocês e as informações direitinho, ó, de como aplicar, o que que vai estar, né? O que que você precisa passar de documento, a mesma informação que eu dei, ó. Dental Care Plus, tudo direitinho. E aí ele vai dizer aqui, cadê? Aqui, ó. Sun Life Insurance, que é o nome que eles estão dando para essa seguradora, tá? Do que vai cobrir. Eu acho que é, como tudo aqui é meio que uma parceria público-privada. Você pode também ligar para aplicar. Ela vai deixar o telefone aqui na tela. Enfim, e aí aqui tem todas as informações, inclusive como é que isso vai chegar no seu correio, o que que você tem que levar quando for fazer a consulta e todas essas outras informações. De novo, esse PowerPoint com o vídeo linkado, tá tudo disponível, pela Vibra, vai ficar tudo registrado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode retomar os PowerPoints, você pode retomar os vídeos dessa nossa conversa. E eu espero ter ajudado, espero que tenha aí um bom conjunto de recursos para você poder ter aí um strong start na ilha e um strong start na vida da sua família aqui com a gente. Agradeço todo mundo que está olhando esse vídeo e vejo vocês num próximo momento. A gente também está tentando organizar agora um manual de primeiros passos, tá? Então, desde a identidade, banco e etc. Eu acho que a gente não vai estar gravando vídeo para esse. Mas o PDF com todas as informações e hiperlinks de todos os passos que você tem que chegar, assim, pisei na ilha, pisei em Vitória, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar identidade, abrir banco, tarará, tarará, também vai estar disponível. Confere esse material que com certeza vai ser uma boa ajuda para todo mundo e compartilha com quem você sabe que precisa. É isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.